meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Cá estou eu para mais um Conselhos Astrais e desta vez vamos falar sobre aquele que eu acho que é o acontecimento mais importante do ano de 2018 no nossos céus. Tem a ver então com a entrada do planeta Urano na constelação de Touro, que vai acontecer agora mais ou menos a meio do mês de maio de 2018. Ora bem, para aquelas pessoas várias pessoas que me escrevem nos meus comentários a dizer: Ana, devias falar um bocadinho mais devagar porque eu não consigo compreender bem aquilo que estás a dizer, este vídeo é para elas. Eu vou falar um bocadinho mais devagar e vou explicar bem sobre o que é que significa esta questão do Urano entrar em Touro, de uma forma um bocadinho mais genérica. Não vou ser específica em relação a cada signo e a cada ascendente, mas sim de uma forma mais genérica vou-vos dar uma indicação para vocês perceberem bem o que é esta energia do Urano em Touro, até porque ele vai estar aqui até 2025, portanto é muito tempo, e no meu entender eu acho que vai ser uma coisa bastante avassaladora. Do mesmo género que quando Plutão entrou em cima de Capricórnio, que também é um signo de terra, em 2008 houve bastantes alterações, agora com esta entrada do Urano em Touro também vai haver bastantes alterações. E eu vou tentar explicar-vos de uma forma mais calma, mais ponderada, para vocês poderem pensar um bocado sobre as várias questões que eu vou aqui levantar. E se tu és uma daquelas pessoas que não gosta de vídeos para pensar, gosta de vídeos para coisa rápida e que seja útil naquele momento e já está, aconselho-te a ir ver outros vídeos do meu canal, até porque mais para a frente eu vou fazer também vídeos sobre o Urano em Touro para cada um dos signos e aí vou ser mais específica. E este é sim aquele vídeo que, para quem gosta de explicações mais concretas e mais aprofundadas, eu vou então falar aqui sobre esta questão para vocês perceberem melhor, ok? Então vamos lá começar. A primeira coisa que eu quero é contar-vos uma história para vocês entenderem melhor o que é esta energia do Urano em Touro. Okay? A história começa assim. Era uma vez um pai que tinha 10 filhos. Sim, 10 filhos, é verdade, muitos filhos. E este pai, os seus filhos já eram mais ou menos grandinhos, ok? Havia aqueles desde os 16 até aos tais dos 26, portanto havia sempre ali quase que um filho por ano, não é? E este pai, ele tinha todos os seus filhos a trabalhar. E os filhos trabalhavam para ele e davam-lhe o dinheiro. E todos os dias, a toda a hora, era o pai que geria o dinheiro dessas crianças, não é? Se é que podemos chamar uma pessoa de 26 anos de criança, mas pronto, ok. Desses jovens. E então o que acontecia é que esse pai geria todos estes dinheiros destas pessoas e pagava a casa, a água, a luz, o telefone, toda a alimentação, o vestuário, etc, etc. E as crianças basicamente o que faziam era trabalhar para dar dinheiro ao pai. E assim a coisa foi correndo durante anos e anos enquanto eles foram crescendo. Só que, a uma determinada altura, e como todas as pessoas que têm muito poder nas mãos, este pai começou a ficar um bocado desligado, digamos assim, e começou a pensar que com aquele dinheiro todo ele podia comprar um grande carro, fazer umas grandes férias, divertir-se imenso na vida, e começou a desleixar-se um bocado em relação aos seus filhos, ok? Então havia alguns deles que, se calhar pela sua maneira de ser, não tinham capacidade de fazer frente a esta situação do pai não ser assim tão bonzinho como deveria ser e acabavam por ter situações um bocado difíceis, como por exemplo às vezes até situações em que eles tinham fome e não conseguiam alimentar-se em condições, ok? Então houve uma altura, um dos filhos deste senhor, se calhar aquele que era um bocadinho mais esperto e que gostava de pensar um pouco mais, que achou que aquilo não era uma boa situação para ele, que não queria aquilo para a sua vida, que estava ali um bocado a ser escravo da situação e resolveu fugir de casa, ok? Fugiu de casa realmente com muito medo, porque ele achava que o mundo lá fora ia ser muito difícil para ele, mas resolveu começar a fazer qualquer coisa e pôs a sua criatividade a funcionar para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir sustentar-se, né? Para conseguir viver. Então ele encontrou um prado de flores e pensou, olha, se eu apanhar aqui umas flores e começar a vender de porta a porta, isto se calhar é capaz de funcionar, ok? Então lá foi ele, começou a apanhar umas flores e então andou de porta a porta a tentar vender as flores às pessoas. E claro que houve aqueles que disseram, não quero nada disso e tal, mas também houve aqueles que disseram, olha que bom, ainda bem que vieste, realmente estava mesmo a precisar de umas flores na minha casa e que ajudaram a que o negócio dele fosse prosperando. Até que a uma determinada altura, esta criança, este jovem, resolveu começar a montar o seu próprio negócio. Então pensou, se eu tivesse oportunidade de poder ter um campo e poder plantar as minhas próprias flores, eu podia oferecer melhores flores e flores mais bonitas e se calhar até com melhores preços aos meus clientes.
Então, como ele não tinha esse dinheiro, o que ele resolveu fazer foi andar a bater à porta de todos os seus clientes e a dizer, olha, eu quero ter um campo de flores e se calhar vou-te poder dar flores melhores e melhores preços. Não queres fazer um fundo para me ajudar a fazer este campo? E as pessoas, como sempre, não é? Houve aquelas que disseram que não, que nem pensavam, agora está a dar dinheiro, não é? Mas houve outras que disseram, olha, realmente até era uma boa ideia e tal, e começaram a ajudá-lo. E ele conseguiu juntar pequenina quantia, uma moedinha de cada um dos seus clientes. Quando chegou ao fim, até tinha bastantes moedas e realmente conseguiu comprar um terrenozinho e plantar ali as suas flores e continuar e cada vez mais o negócio a prosperar. E aquilo realmente começou a crescer e ele começou a ter bastante capacidade económica e sentir-se bem. E passado algum tempo, aquilo que ele pensou foi nos seus irmãos. E pensou, então, se eu agora pudesse ajudar os meus irmãos a fazerem o mesmo que eu estou a fazer, a mostrar-lhes que afinal nós não precisamos ficar ali na casa do pai e à mercê daquilo que ele quer fazer com os nossos valores, seria uma boa ideia. Então voltou a casa e foi tentar falar com os irmãos e contar-lhes o que é que lhes tinha acontecido. E a primeira reação dos irmãos foi, não, nem pensar, nós não vamos sair daqui, então o pai ele vai ficar zangado connosco se nós sairmos e não nos pode bater, não nos põe de castigo. Não, ele gosta de nós, ele preocupa-se connosco, não, ele até nos dá, ele paga a casa, ele alimenta-nos e tal, mas não pode, não queremos, dá, então, e pronto, e mandaram embora. Mas quando ele estava já à porta fora, a alguns metrinhos de distância da casa, um dos irmãos foi atrás dele e disse, olha, sabes, que se calhar eu também gostava de fazer como tu fizeste, sabes que eu tenho um bocado de receio, mas se calhar até era uma boa ideia. Mas eu tenho um problema, é que o pai diz que eu não sei fazer nada, eu sou um sustrão, eu não tenho jeito para nada e realmente eu não sei o que é que hei de fazer. E então esse irmão disse, não sabes fazer nada? Pô, então tu cozinhas tão bem, é sempre tu que fazes a comida para toda a gente, tens tanto jeito para a culinária, podemos tentar arranjar aí uma maneira de tu fazeres uns bolinhos para o pessoal, então começares a dinamizar o teu negócio e tal. Então assim foi, ele ajudou, foi na mesma, bater de porta em porta, a perguntar quem é que queria. Claro que já estava mais fácil porque ele já tinha bastantes clientes das suas flores, não é? E conseguiu ajudar o irmão também nesse sentido. E passado algum tempo, esse outro irmão também já estava melhor, já tinha alguma capacidade financeira e já conseguia sustentar-se também, ok? E esses dois irmãos, quando já estavam um bocadinho melhor, pensaram nos outros irmãos, claro, não é? E foram lá, outra vez à casa, e voltaram outra vez a falar com os irmãos e a contar-lhes como tinham conseguido e tudo. E mais uma vez eles ouviram a resposta de todos os irmãos a dizer, nem pensar, o pai vai ficar zangado connosco, não, sai, mas é daqui, não queremos te ouvir, não, sai daqui, estás... O pai, ele é bom, ele gosta de nós, ele cuida de nós, ele dá-nos de comer, ele paga a casa, ele preocupa-se connosco, não é isso não. Ele às vezes é um bocado mau, mas também não é assim tão mau, vá lá, também não precisas de exagerar e tal. Pronto, e foram embora os dois. Mais um outro irmão veio atrás deles. E esse outro irmão vinha assim meio para cochear, assim um bocadinho, falar, assim agir de uma maneira um bocado estranha. E eles perguntaram, então o que é que se passa? Eles, sabes, é que eu na semana passada portei-me mal, não fui trabalhar, fui sair com os meus amigos e depois não ganhei dinheiro, não trouxe para o pai, ele ficou zangado comigo e depois até me bateu e agora tenho aqui, dói-me tanto, e eu não quero mais isto e custa-me tanto estar aqui com esta dor e eu não quero estar à beira do pai, eu tenho muito medo, ele vai-me fazer mal e depois anda bem atrás de mim, pode-me bater e tudo. E os irmãos disseram, realmente não podes ficar nessa situação, olha, vem connosco, ficas na nossa casa, a gente tenta te ajudar, tu também tens talentos, também tens capacidades e nós vamos te pôr a trabalhar também para tu teres o teu próprio sustento para conseguir estar bem na tua vida. E assim foi, eles conseguiram realmente com que o irmão também, alguma coisa que ele tinha de talento, fosse posta em prática e ele também começou a estar um bocado melhor que aquilo que estava anteriormente, não é? Com a ajuda dos irmãos, ele também conseguiu montar o seu próprio negócio e a coisa foi correndo, ok? Até que quando esses 3 irmãos regressaram outra vez a casa para ver se conseguiu convencer mais irmãos a sair de lá, estava lá o pai à espera, todo zangado, com a porta fechada e dizer, daqui não sai mais ninguém, quem é que vocês pensam que são? Não pode ser, vocês não podem fazer isto comigo, vocês são meus filhos, vocês têm que me obedecer. Ele já queria apanhá-los e tudo, uma coisa assim, eles fugiram lá a correr, e os outros irmãos todos lá dentro, assim a pensar, tipo, ai meu Deus, e agora? Isto vai ser o fim do mundo. E aos poucos, os outros irmãos devagarinho foram começando a perceber que realmente existiam ali outras possibilidades, mas houve ali, a maior parte deles, estamos a falar em 3 ou 4 conseguiram sair, mas a maior parte deles continuou ali, ao beira do pai, a ser cuidados pelo pai, a serem
ninguém quer ser maltratados, está bem, às vezes pelo pai, e não conseguiam sair dali. E assim continuaram até que o pai teve um problema de uma doença, não é? E acabou por morrer, e eles realmente tiveram depois que se safar, ok? E este é o fim da história. E agora, queria que vocês entendessem porque é que eu vos estou a contar esta história. Porque no fundo, o que acontece é que nós somos os 10 irmãos, ok? Nós, a população normal, as pessoas que trabalham, as pessoas que têm uma vida normal, ok? Somos estes 10 irmãos. E o pai, basicamente, será tudo aquilo que é a autoridade à nossa volta. Podemos estar a falar do governo, podemos estar a falar de um rei, podemos estar a falar de um governador, podemos estar a falar do pai ou de uma mãe, podemos estar a falar de um patrão ou de uma patroa, podemos estar a falar de um marido ou de uma mulher, ok? Tanto faz. É importante nós percebermos que muitas vezes nós crescemos dentro de um determinado ambiente e achamos que aquela proteção que nós temos na nossa vida, aquele auxílio que nós temos, aquele paizinho que está lá para tomar conta de nós, é a única salvação que nós temos à face da Terra. E muitas vezes nós nos sujeitamos a situações assim difíceis e mais complicadas na nossa vida. Muitas vezes nós nos sujeitamos a autoridades que muitas vezes são injustas em relação àquilo que nós achamos em relação à situação, não é? E temos muita dificuldade em conseguir abrir os olhos e crescer, e emancipar-nos e sair debaixo da asinha do Pai e começar a fazer a nossa vida. E claro que há pessoas, felizmente, que já pensam de outras maneiras, que já têm um bocado mais de garra, que já se fazem ao mundo, não é? Que já conseguem ir em frente e fazer outras coisas e que até um determinado momento tiveram estes 3 passos, que é o primeiro é a consciência, tipo, assim não está bem e eu tenho que mudar. O segundo é a ação, ok? Realmente fizeram alguma coisa para mudar a sua vida. Muitos deles até montaram os seus próprios negócios, os seus próprios empregos, ok? Os seus próprios afazeres, ou seja, não têm que fazer o mesmo que toda a gente faz. São coisas diferentes, originais, vão de encontro àquilo que o mundo precisa e o que é que as pessoas têm para oferecer, ok? E conseguiram e chegaram lá e chegaram em frente. E agora estão a transmitir a informação, terceiro ponto, né? Estão a transmitir a informação aos outros e estão a chamar os outros para eles virem. E quando este Urano entra aqui em Touro, é a mesma coisa que esta revolução que os irmãos, os irmãos corajosos, fizeram em relação àquela situação da casa e do pai, ok? Foi o compreenderem que aquilo não era a melhor posição para eles e que eles tinham capacidade para mais e realmente tomarem a coragem para fazer outras coisas diferentes na vida, ok? Então aqui este Urano, em cima da constelação de Touro, vem exatamente pedir isso, vem pedir para nós olharmos para todas as situações que estão estagnadas na nossa vida, que de alguma forma precisam de fazer uma renovação, e vai-nos dar situações que nos vão obrigar, quanto mais não seja por nos sentirmos um bocado frustrados com a questão, a sairmos dali, a fazermos outra coisa diferente, a pormos a nossa criatividade em prática, ok? E agora, para ser um bocadinho mais específica, porque realmente isto foi assim um bocado vago, não é? O Touro tem a ver com tudo aquilo que é material na nossa vida, ok? Então, se falarmos na nossa vida pessoal, nós estamos a falar, por exemplo, de uma casa, de um carro, uma conta bancária, ok? Mas não tem que ser só isso. Falarmos a nível mundial, nós podemos estar a falar, por exemplo, dos recursos naturais, da alimentação, da água, dos minerais. Podemos estar a falar das energias renováveis, podemos estar a falar das energias não renováveis, como é o caso do petróleo, ok? Portanto, tudo aquilo que tem a ver com coisas palpáveis, terrenas, físicas, materiais, ok? Concretas, é Touro, ok? E tudo aquilo que não está bem, agora com a entrada do Urano em Touro, vai ter que ficar. Vai haver aqui uma revolução para libertar situações que estejam em termos de injustiça material à face da Terra. E, se vocês olharem à vossa volta, vocês vão ver que injustiça é uma coisa que é o pão nosso de cada dia, não é? Nós temos uma pequena percentagem da população mundial muito rica e cada vez mais rica e uma grande percentagem da população mundial cada vez mais pobre e cada vez a trabalhar mais, a sacrificar-se mais e a fazer mais coisas para conseguir satisfazer a esta classe, a este mínimo grupo que existe, mas que são sim os milionários da Terra, para não dizer trilionários ou qualquer outra coisa assim do género, ok? E isto não está certo, ok? Haver pessoas à face da Terra que estão a morrer à fome, enquanto que outras estão a deitar comida fora, não está bem, ok? E este Urano, quando entrar aqui em cima de Touro, é isto que ele vai fazer. Ele vai verificar o que é que não está bem e o que é preciso mudar. Mas atenção a uma coisa muito importante, que é, só muda quem quer.
nós podemos ser forçados a ter que olhar para a situação e pode-nos custar, como é o caso dos irmãos que ficaram, o segundo e o terceiro irmão que saíram da casa, não é? Foram um bocado forçados a ter que sair daquela situação, mas que sim aceitaram e foram. Mas há outros irmãos que continuaram lá, ok? Portanto, vai haver muita gente que não vai querer mudar, que não vai querer fazer remodelações e que vai continuar ali debaixo da asinha do pai a querer que haja alguém que tome conta, ok? E esta situação principalmente quando estamos a falar em países que têm governos, ok? Em que o governo tem uma posição, tem um poder gigantesco em relação às pessoas, em que nós trabalhamos todos os dias, algumas pessoas com 2 folgas por semana, outras pessoas nem por isso, não é? Mas trabalhamos todos os dias para ganhar um ordenado mínimo ao fim do mês e desse ordenado, pelo menos em Portugal, quase 1/4 dele é entregue ao Estado para fazer aquilo que realmente há coisas importantes, como construir escolas, ou construir estradas, ou hospitais, ou outras coisas assim do género, saúde, educação, etc. São coisas importantes, sim, ok? Mas que reparem, quase 1/4 do ordenado de todas as pessoas que estão a trabalhar num país, se fosse bem gerido, provavelmente daria para muito mais do que aquilo que está a acontecer agora, não é? E não precisaríamos de pagar mais para andar numa autoestrada, ou mais para passar uma ponte, ou mais para ter algum género de auxílio num hospital, ou mais para poder estudar, ou seja lá aquilo que for, ok? Mais importante é nós entendermos que o mundo poderia estar muito melhor do que aquilo que está se o dinheiro que nós colocamos nas mãos desses governadores, desses governantes, fosse melhor gerido, ok? E está na hora de nós percebermos que sim, o governo e todas as formas de controle do poder fez sentido durante algum tempo, porque nós éramos muito crianças, digamos assim, em termos da nossa evolução humana, mas agora começa cada vez mais a surgir a indicação de que nós temos que crescer, nós temos que cuidar de nós próprios, nós temos que evoluir. Até porque toda esta estrutura de alguém que toma conta de alguém, o paizinho que toma conta dos filhinhos, é uma estrutura que durou durante centenas de anos, mas começa cada vez mais a ficar caduca. Cada vez mais nós vemos o pai a abusar da situação. Quer seja porque coloca leis que, em vez de incentivarem as pessoas, não penalizam as pessoas, oprimem as pessoas, porque muitas vezes oprimindo é mais fácil do que educando, não é? É mais fácil a gente reprimir do que educar a pessoa, que ela consiga ter um melhor comportamento, não é? Então lá vêm as multas, e lá vêm os impostos, e lá vêm... Reparem só a palavra impostos, é uma coisa que é imposta, não é livre, ok? Por isso, tudo aquilo que nós vemos, as repressões, as cadeias e tudo que nós vemos que existe, ok? E que durante algum tempo até fez algum sentido, porque era necessário nós crescermos, mas cada vez mais, e como eu disse há bocado, principalmente desde que o Plutão entrou em cima de Capricórnio em 2008, é preciso reestruturar, ok? É preciso voltar a verificar como é que está, o que é que não está bem e o que é preciso mudar. E Touro, que significa exatamente os bens materiais, as coisas físicas, muito inclusive o dinheiro, ok? É exatamente isto que vai ser movimentado agora. Então, por isso é que eu digo que a crise económica que já estamos a sentir, de alguns anos para cá, nas nossas vidas, vai se tornar cada vez mais apertada. Cada vez mais vai ser importante nós, filhos, olharmos para a situação com o nosso pai e percebermos que a coisa não está bem. E cada vez mais, nós, filhos, vamos olhar para os irmãos que já foram revolucionários e que mudaram as coisas e que estão a voltar para puxar por nós e para nos trazer para uma outra realidade mais, que seja melhor para nós, não é? Possamos aceitar essa ajuda, ok? E reparem uma coisa assim mesmo muito concreta. Muitas pessoas que conseguem montar as suas próprias empresas, ter os seus próprios negócios, estão a entrar, por exemplo, através da internet, nas nossas casas, na nossa vida, pelo Facebook, pelo YouTube, por tantas outras modalidades em termos de internet, e a ensinar-nos como é que nós podemos fazer também para sair daqui. E lembro-vos que a internet é uma energia que é regida por Urano. Portanto, mesmo as comunidades, as pessoas que se juntam em comunidade, como pelo caso do Facebook também, ok? As comunidades e as pessoas começam a ver a realidade tal e qual como elas são, e que agora já não é só aquelas notícias que nos passam, que nos querem mostrar o mundo de uma determinada maneira e querem potenciar o medo dentro de nós, mas sim as verdadeiras notícias que saem cá para fora e que nós conseguimos ter acesso, ou vamos começando a conseguir ter acesso, de forma a conseguir começar a pensar de forma diferente, ok? Por isso era muito importante nós estarmos atentos a todas as situações que vão ocorrer nas nossas vidas, mesmo até as situações que vão ocorrer a nível mundial,
porque este Urano em Touro vai mesmo mexer muito connosco, ok? Uma questão, por exemplo, que para mim refere muito a esta questão do Urano em Touro é as criptomoedas, ok? É a questão de nós já não estarmos só dependente daquelas moedas que os países fabricam e que gerem, ok? Daquele dinheiro que é gerido pelos próprios países, mas sim as pessoas que elas próprias criam as suas moedas, criam as suas formas de troca, ok? Mesmo até em termos sem ser com moeda, mesmo então a troca por troca, também é uma coisa que pode acontecer. E aquelas pessoas que são um bocado mais antiquadas e que me dizem assim, oh Ana, mas nós já estivemos nessa era, nessa altura em que existia troca por troca e aquilo também não funcionava muito bem, porque havia sempre alguém que se aproveitava de alguém. É verdade, mas agora com a tecnologia a coisa muda um bocado de figura, porque nós não estamos só à mercê daquele que está à minha beira e que pode fazer uma troca injusta comigo, mas estamos sim com todo um mundo à nossa volta, com toda uma internet imensa à nossa volta e que nós podemos ter acesso a outras informações que não tínhamos até aqui. E podemos ter acesso a outro género de justiça, a justiça do humano, a justiça do povo e não aquela que está ali mais próxima de nós e que podemos ser mais facilmente enganados. O que não quer dizer que também não possamos ser enganados através da internet, ok? Mas cada vez mais estamos de olho aberto, cada vez mais estamos a começar a percorrer este caminho, o caminho da revolução, o caminho do futurismo, digamos assim, okay? Das coisas mais avançadas e que nos podem trazer uma abertura maior em termos de mercado, em termos da nossa vida, em termos de crescimento como pessoas que somos, ok? Então esta questão das criptomoedas é uma das coisas que eu acho que são fantásticas e cada vez há mais e vai-se ver cada vez a crescer mais e claro, como eu fiz há bocado a história do pai e dos filhos, não é? Quando o pai começa a reparar que os filhos estão todos a tornar revolucionários e estão todos a sair de casa, a repressão vai começar a ocorrer, não é? Então a repressão às criptomoedas e mesmo que não seja diretamente, indiretamente, para que aquilo caia, para que aquilo não tenha valor, para que aquilo não tenha resultado, vai ocorrer, obviamente, não é? Lá os ricos e poderosos não vão ficar de mãos a abanar ou não vão ficar de mãos atadas simplesmente porque alguém está a fazer alguma coisa. Eles vão se mexer para eliminar aquilo, eles não vão deixar de ter o seu sustento, o seu ganha-pão. Portanto, vamos sentir esta repressão em relação a tudo aquilo que seja, e eu falei nas criptomoedas, mas podia falar noutra coisa qualquer, tudo aquilo que seja o poder dos valores na mão das pessoas, ok? Vai haver repressão, mas também vai ser essa repressão que nos vai fazer revolucionar cada vez mais e mudar e fazer de uma forma diferente e trazer a justiça para nós, ok? E para além dessa questão das criptomoedas, outra coisa também muito interessante que eu também já tenho reparado, que começa a acontecer, porque, atenção, o Urano entra em Touro, a meio do mês de maio, mas anteriormente já se começa a sentir algumas coisas, ok? Algumas situações interessantes. E, por exemplo, uma das coisas que eu tenho reparado ultimamente é que existem aplicações que se podem colocar nos telemóveis que são geridas por empresas, não é? E que contratam as pessoas sem saber quem é que estão a contratar, ok? Então, de uma forma, imaginem, por exemplo, vocês querem fazer uma cartografia em relação a um determinado país, ou até para saber quais são os principais, imaginem, mercearias, quais são as mercearias que existem em Portugal, para depois a empresa poder ir lá vender os seus produtos. Então, o que é que fazem? Criam uma aplicação, colocam disponível, qualquer pessoa pode fazer o download da aplicação para o seu telemóvel e qualquer pessoa pode andar pelo seu país, pela sua cidade, seja por que for, encontrar onde é que estão as mercearias, fazer o registro, mandar uma fotografia com morada, etc., um contacto, talvez até, e recebe dinheiro por isso, ok? Então não há um patrão a contratar um funcionário específico, não. Existe uma aplicação, uma coisa que tem a ver com a tecnologia, não é? Urano, que é um intermediário entre um patrão e um funcionário que se calhar nunca se vão falar. Simplesmente existe uma aplicação intermédia que vai mostrar ao funcionário o que é que ele tem que fazer, se ele quiser fazer, no horário que ele quiser fazer, conforme que lhe der disponibilidade, quanto mais ele fizer, mais ele vai ganhar, obviamente, e o patrão que fica satisfeito porque vai ter o resultado que ele queria. Não vai ter que estar a andar atrás de funcionários, não vai ter que estar a selecionar funcionários, não vai ter que estar a ver se realmente é coadunante ou não com o trabalho que ele quer que seja feito, mas sim aquele que conseguir ter a capacidade para chegar até ao fim do projeto, do trabalho que lhe for dado, é aquele que vai receber o valor. E assim significa que toda a gente, como toda a gente tem um talento, toda a gente vai poder fazer qualquer coisa em relação a outras pessoas. Se calhar sem nunca conhecer o seu patrão, mas sim recebendo e recebendo justamente por aquilo que está a fazer. Com o horário que quiser, com as condições todas que quiser, porque a própria pessoa é que vai desenvolver isso para si, ok? E isto é uma coisa que já existe, já é real e é só uma questão de cada vez começar a haver mais, cada vez começar a desenvolver mais e cada vez nós termos mais informação, ok? Por isso, já são pequeninas coisas que estão a acontecer na nossa sociedade, o caso das criptomoedas, o caso do ensino através do YouTube e dos
de outros meios de comunicação na internet, ok? Como é o caso dessas aplicações que eu estava a falar agora em relação ao trabalho, ou seja, há uma série de situações que já se começam a notar que aparece, já existe a tecnologia em intermédio entre nós e os valores, não é? E o dinheiro e os posses e as coisas concretas na nossa vida, e isto é quase como se fosse aquilo que estava a faltar, ok? Não quer dizer que vá ser perfeito, não, há todo um período de adaptação que é necessário, e lembro-vos que o Urano vai estar em cima de Touro até 2025, portanto há aqui uma adaptação, assim como já Plutão está em cima de Capricórnio desde 2008 e vai estar até 2024 também, portanto, tudo são períodos de adaptação, tudo são situações que vão ocorrendo umas atrás das outras, para nós termos esta noção de que há situações que não estão bem e é preciso fazer uma mudança, ok? Mesmo até, outra coisa aqui também que eu gostava de referir, que é muito interessante, tem a ver com situações ligadas com a terra, ok? As terras, mas não só isso, também a alimentação, ok? E se vocês repararem, o nosso paizinho, eu vou chamar-lhe assim, cada um entenda como quiser, não é? É muito permissivo em relação a empresas cada vez lançarem produtos que são mais tóxicos para nós, para a nossa saúde, sem saber fazer o tal controle que era suposto fazer, ok? Nós, para isso que estão lá, para isso é que ganham dinheiro para isso, não é? E não fazem, e permitem que cada vez mais alimentos que não são alimentos, que são verdadeiras porcarias, vão parar aos nossos supermercados, vão parar às nossas mesas, vão parar às nossas crianças, às mãos das nossas crianças, e são ingeridas por elas, e cada vez nós temos maiores problemas em termos de alimentação. Portanto, isto é também uma coisa que este Urano vai nos começar a chamar a atenção, ok? E para quem não me segue no Facebook, eu digo-vos, vale a pena, porque eu muitas vezes posto coisas que são interessantes, para quem gosta desta conversa, de certeza que vai gostar também dos meus posts no Facebook, e um dos últimos posts que eu fiz foi de uma nutricionista brasileira, que se chama Luciana Ayer, ok? Luciana Ayer, que é uma senhora extraordinária, que tem um discurso fantástico, que é, a pergunta dela é, vamos comer comida? Okay? Porque o que nós estamos a comer hoje em dia, apesar de nós acharmos que é uma coisa boa, na realidade não é. Na realidade são produtos que nos vendem, são produtos que são manufaturados, que são embalados, que perdem muitas das suas características, e nós estamos ali a comer aquilo, a achar que estamos a comer uma coisa boa, e afinal aquilo não vale nada para o nosso corpo, ou melhor, vale muito pouco em termos de nutrientes, e por isso é que temos tantas doenças e por isso é que temos tantos problemas. Não quer dizer, e agora há muitos céticos que vão dizer, mas aqui há centenas de anos atrás também tínhamos doenças e também tínhamos problemas. É verdade, sim, mas é mais interessante nós termos evoluído para agora estarmos todos a ter uma ótima alimentação, estarmos todos super saudáveis em termos de corpo e já não haver tantos problemas em termos de saúde, do que termos desenvolvido toda uma indústria que está por trás da saúde, ou neste caso da doença, não é? E que é bom que as pessoas estejam doentes para poder vender mais medicamentos e outras coisas assim do género, ok? Por isso, é interessante nós pensarmos que a evolução deveria ter sido para um determinado caminho, o caminho da saúde, e não, evoluiu para o caminho da correção da doença, ok? Que é uma coisa que, ok, temos acesso, temos os hospitais, temos os médicos, temos os medicamentos, temos etc, mas ficou mais fácil, é verdade, sim, mas não poderíamos ter prevenido essas situações de uma outra forma, não poderíamos estar mais conscientes da nossa saúde e não da nossa doença, ok? Isso também são perguntas que eu vou... Certeza que este Urano vai mexer também com isso, vai mexer com todo o lobby que tem a ver com os medicamentos e com toda a indústria da doença, e que cada vez é mais alimentada porque realmente dá dinheiro, não é? Ok? E pronto, basicamente acho que eram estas coisas que eu queria vos falar em relação a esta situação. Estava só aqui a olhar se me faltaria mais alguma coisa, mas será um bocado por aí, ok? Mesmo situações ligadas com questões da água, e nós já começamos a ver muitas situações ligadas com questões da água, ok? Falta de água, ou excesso de água, ok? Mas isto não tem só a ver com o Urano em Touro, também já está... Desde que Neptuno entrou em cima de Peixes, em 2011, que nós já estamos a começar a ver também aqui uma necessidade de lidarmos com problemas de água, ok? Não só a nível mundial, como muitas vezes também a nível da nossa própria vida, seja na nossa casa, seja no nosso próprio corpo, ok? Mas este Urano vai reforçar também toda esta situação, porque a água é também um recurso natural, é algo que também é palpável, não é? E por isso também faz parte desta situação do Touro, ok? E mesmo os minerais e toda aquela questão das energias, sejam elas renováveis ou não renováveis, incluindo o petróleo, também provavelmente será aqui grandes mudanças, grandes alterações que são necessárias, ok? Que mais uma vez faz sentido. Aliás, eu também aproveito para vos lembrar neste vídeo, não sei como é que é no Brasil, mas em Portugal
a questão do gasóleo e da gasolina, que cada vez está mais cara. E cada vez a gente chega à bomba de gasolina e já aumentou mais um cêntimo, e mais um cêntimo, e mais um cêntimo. E eu não consigo compreender como é que ninguém faz nada por isto, ok? Até porque se nós formos analisar bem, o petróleo não subiu, mas o gasóleo e a gasolina sobem, ok? Então há aqui uma necessidade de nós prestarmos atenção às coisas, começarmos a perceber porque é que isto está a acontecer, ok? O que é que não é justo, o que é que nós podemos fazer criativamente para dar a volta, porque o Urano também tem este problema, que é, ele é muito revolucionário, ele é muito impetuoso, ele fica chateado com as situações e depois vai e quer romper com tudo de uma vez só, ok? E também não pode ser assim tão drasticamente, ok? Tem que ser aos poucos, tem que ser com criatividade, sem opressão, mas sim com toda a nossa criatividade para podermos encontrar soluções para as coisas e sabermos, como eu dizia há bocado, não é? Incentivar e não reprimir, ok? E isto que está a acontecer hoje em dia em relação à internet, em relação ao YouTube, em relação a estas aplicações que eu falava, em relação a tantas coisas fantásticas que estão a acontecer à nossa volta, já é o reflexo deste Urano em Touro, ok? Mas cada vez mais se vai notar, cada vez mais nós vamos perceber que a união faz a força, ok? E todos nós podemos estar em uníssono, podemos estar, como o Urano gosta, não é? Em comunidade e vivermos muito mais felizmente na nossa vida, com muito mais alegria, com muito mais boa disposição, com muito mais saúde, ok? Com muito mais felicidade, ok? Que era isso que era muito importante. Por isso, estes próximos anos não vão ser fáceis em termos financeiros, principalmente. A crise vai continuar, mas a tendência vai ser em que nós teremos que puxar por essa tal criatividade, teremos que encontrar as situações de uma forma diferente para podermos atingir outros níveis de evolução da humanidade que nunca tínhamos tido até aqui, ok? E se calhar vai ser necessário, como eu costumo dizer, uma rabecada do universo para nós voltarmos outra vez ao caminho certo e voltarmos outra vez a pensar mais em nós e na nossa consciência humana, no nosso corpo físico, ok? Naquilo que é nosso. Até porque eu lembro que fiz também um vídeo na semana passada, um direto, na semana passada, em que Quiran entrou em Carneiro, portanto, também mexe com o nosso corpo físico, portanto, há toda aqui uma necessidade de nós olharmos para dentro de nós e nós pararmos, como eu dizia nesse vídeo, pararmos de nos armarem vítimas e começarmos a perceber que se nós estamos na posição dos filhos em relação ao paizinho, é porque nós queremos, ok? E já está na hora de nós crescermos e dizermos, não, eu vou me emancipar, eu vou começar a fazer diferente, eu vou fazer a diferença, ok? E se todos fizermos o mesmo, conseguimos, ok? Há toda uma situação muito mais fácil. E eu referia nesta história, e agora também uma última coisa que eu vos quero dizer, referia nesta história, lembrei-me agora também, em relação às questões que agora chama-se de crowdfunding, ok? Ou seja, quando uma pessoa tem, até aqui, quando uma pessoa tinha uma ideia para montar um negócio, tinha que ter muito dinheiro para fazer. Então o que é que ia fazer? Pedia um empréstimo ao banco. E o banco o que é que fazia? Emprestava o dinheiro com juros altíssimos, ok? E depois ficava com o dinheiro para eles. Então, hoje em dia, nós com a tecnologia conseguimos também dar a volta a essa situação criativamente, graças a Deus, que é a questão de nós termos sites na internet e plataformas em que as pessoas expõem os seus produtos antes mesmo de os ter e outras pessoas que estão lá como público que vão ver e interessam-se pelas situações e depois avançam com os valores necessários para comprar aquela questão e depois, assim que aquilo é fabricado, é-lhes entregue. Como é que, por exemplo, acontece com a Tesla. Quem não sabe quem é a Tesla, isso é uma questão de ir à internet. É uma empresa que fabrica, para além de outras coisas, em maior quantidade, fabrica carros. Mas carros assim muito à frente. Aliás, Nikola Tesla foi um engenheiro super, hiper à frente, que existiu aqui há uns anos atrás, e que agora, pronto, morreu na miséria, sem conseguir levar avante todas as ideias fantásticas que tinha dentro da cabeça, mas houve um grupo de pessoas que pegou nessas ideias e que agora está a pôr em prática. Mas para conseguir pôr em prática um carro supersónico, muito à frente, etc, etc, sem dinheiro não era possível. Então estes crowdfundings, ou seja, os fundos comunitários, que toda a gente pode participar, qualquer pessoa que tenha dinheiro pode chegar ali, dar o dinheiro de avanço e assim que o carro esteja construído é entregue à pessoa, ok? Então já não é necessário termos este paizinho, seja na função do Estado, seja na função dos bancos, que também é outra coisa que daria para mangas falar, não é? Mas que podemos atingir aquilo que nós queremos, as situações que nós precisamos, montar as nossas empresas, nos nossos negócios, simplesmente ajudando-nos uns aos outros, ok? E não precisando de ninguém que esteja ali a reger, que sim, ok, como eu dizia, fez sentido durante algum tempo, mas deixa de fazer quando começa a abusar do poder. E eu não sei o que é que acontece no Brasil, mas em Portugal lembro-me perfeitamente que há relativamente pouco tempo tivemos um banco a ir à falência, sabe-se lá para onde é que foi aquele dinheiro, e o Estado pegou em milhões e milhões das contas do povo e colocou
para conseguir ter com que esse banco não fosse à falência, ok? E agora vocês dizem assim, ok, mas olha, as pessoas que tinham lá dinheiro investido ao menos não o perderam. Tranquilo, mas essas pessoas eram apenas uma pequena percentagem da população, não toda a população. E ninguém foi consultado para pegarem milhões e milhões e conseguir fazer com que um banco não fosse à falência. Agora, por exemplo, se nós estivermos a falar de uma coisinha tão pequenina como uma escola, e não há dinheiro para uma escola, e não há dinheiro para renovações, e os professores têm que estar a tirar fotocópias às pingas porque não têm dinheiro para comprar fotocópias, ou porque a escola não tem dinheiro para pagar fotocópias aos professores, mas milhões para colmatar uma falência de um banco existe. Um bocado estranho, não é? Por isso é que eu vos digo, é importante nós ficarmos atentos a estas injustiças, a estas situações, porque não me parece que esta questão dos governos e assim vá durar assim tanto mais tempo como isso. Aos poucos nós começamos a ver o povo a fazer a sua própria justiça, o povo a ter o seu próprio dinheiro, o povo a ter os seus próprios negócios, o povo a lidar com as situações, e o Estado, claro que vai ficar penalizado com isso e vai repostar e vai cada vez mais oprimir e cada vez mais criar as tais normas e regras e leis e multas e impostos e não sei o quê para ver se consegue colmatar, mas que eu acho que a longo prazo, e claro que falamos aqui por bastantes anos, já não existirá mais essa situação, ok? Seremos nós que estaremos a investir naquilo que nós queremos e não a dizer que o Estado que não está a investir bem, ok? Seremos nós que estaremos a ganhar o nosso dinheiro e a gerir por nós e não à espera que seja o Estado a gerir as coisas por nós, ok? E por isso era interessante nós olharmos para o mundo à nossa volta e começarmos a perceber o que é que não está bem. Não precisa de ser a sociedade toda, porque nós não vamos mudar a sociedade. Basta ser a nossa vida, as nossas coisas e percebermos o que é que não está bem, o que é que eu posso fazer. Será que eu estou à sombra de algum pai? Algum paizinho, ok? Será que eu não posso revolucionar a minha própria vida? Será que eu não posso olhar para algum irmão mais velho que já foi, que já fez e que de alguma forma me pode auxiliar e eu posso também sair da posição que eu estou e colocar-me numa posição melhor? Ok? É isso que eu quero que vocês pensem agora com esta entrada do Urano em Touro. E eu sei que excedi-me aqui um bocado em termos de transmitir as minhas ideias a vocês, mas era uma coisa que eu gostava mesmo de fazer, por isso é que eu disse logo no início do vídeo que se não gostavam de muita conversa, mais valia mudar para outros vídeos mais curtos, porque acho importante nós começarmos a pensar por nós próprios, nós começarmos a tentar perceber o que é que não está bem, o que é que nós podemos mudar e não simplesmente sermos como aqueles irmãos que ficaram em casa e que até à última estiveram ali com medo do paizinho que podia fazer alguma coisa errada ou podia nos prejudicar de alguma forma, ok? Não, podemos ser aqueles outros irmãos que criativamente saíram de casa, arranjaram os seus próprios negócios e fluíram e conseguiram passar em frente. E claro, estão lá para ajudar aqueles que ainda não têm coragem para o fazer, mas que se podem inspirar nestes grandes. E cada vez mais nós vamos ter mais irmãos revolucionários que nos vão fazer sair do poço onde nós estamos e conseguir fazer com que a humanidade realmente evolua, ok? Pronto, esta foi então a minha visão apenas introdutória em relação à questão do Urano em Touro. Espero que vocês tenham gostado. Deixem-me os vossos comentários aqui em baixo. Para mim é importante também saber o que é que vocês têm de feedback em relação a estas situações de injustiças à nossa volta e de visão de revolucionária do futuro e de mudanças e perspectivas de mudanças, porque isso também é importante para mim saber. Até como se vocês também quiserem partilhar alguma coisa específica da vossa vida, que vocês tenham reparado que está a acontecer e que vocês conseguiram ultrapassar, ok? Não quero desgraças, quero que vocês conseguiram ultrapassar e possam ser os tais irmãos mais velhos e dar um exemplo aos outros. Deixem também aqui nos comentários que eu vou ter todo o prazer em ler e partilhar também noutros vídeos. Um abraço muito grande, um beijinho enorme, então encontramos-nos no próximo vídeo. Até lá!